Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia para você. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar você a abrir a sua revista. A nossa lição de hoje é a lição de número 8. Nós vamos falar sobre autoestima. O texto bíblico básico está no livro de Êxodo, capítulo 4, de 10 a 12, e diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Continuando, Mateus 22, de 35 a 39, diz: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, eu te peço agora, dá-me sabedoria, entendimento, discernimento, e eu te peço pela vida de cada um que está assistindo agora essa Escola Bíblica Dominical, que essa pessoa aproveite essa oportunidade, que ela enxergue aqui o poder do Teu Espírito Santo de transformar, de renovar e de trazer a cada um de nós o real valor que nós temos, as nossas habilidades que são nossas, que são únicas. Ajuda-nos a entender isso. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 objetivos da nossa lição. O primeiro deles, reconhecer que Deus valorizou o homem que Ele mesmo criou. Aprender a valorizar-se a si mesmo. E o último objetivo, entender que você deve zelar pela sua autoestima. O textuário diz: Por que andas abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o Salmo 42, versículo 5, a primeira parte. A palavra introdutória diz o seguinte, que nós estamos tão acomodados com quem somos, que acabamos por aceitar viver aquém das nossas reais possibilidades. Como resultado, as pessoas vivem, mas não desfrutam da vida. Trabalham, mas odeiam o que fazem. Casam, mas se sentem infelizes. Estudam porque são obrigadas. Olham-se no espelho, mas não gostam da imagem refletida no espelho. Convivem consigo mesmas 24 horas por dia, mas não aprenderam a se amar. Mudar esse tipo de comportamento pode não ser fácil, mas vale a pena tentar. Pelo menos a tentativa será muito mais excitante e realizadora. E é bom experimentar. Irmãos, é um desafio que está sendo proposto para você nessa manhã. E eu espero que você aproveite muito essa oportunidade. Essa lição é muito importante. É uma lição muito atual, que tem tudo a ver com a situação que muitas pessoas estão enfrentando na pandemia. O item 1 diz, cuidando da autoestima. Como já foi mencionado em uma das lições anteriores, o que é autoestima? É aquilo que você pensa de você mesmo. É aquilo que você tem dentro de você. Se eu perguntar para você, quem é Marcelo? Se eu perguntar para o Marcelo, quem é Marcelo? Se eu perguntar para a Creudineia, me diz, quem é Creudineia? Se eu chamar o Evangelson e conversar com o Evangelson e perguntar, me diz, quem é Evangelson? O que é que você vai dizer para mim sobre você? O que é que você vai dizer para mim sobre quem você é? Talvez você diga, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem você é. O que você pensa de você como alguém incapaz, como alguém que não tem condições de fazer nada, como alguém que se conforma como as coisas estão, tá bom, é isso mesmo, é o que eu consigo fazer.
É alguém que se acha incompetente, incapaz. É isso que eu quero tratar aqui, é isso que nós vamos tratar aqui nessa lição. O que é que você pensa de você? É como se a pessoa chegasse diante de um espelho e se analisasse, diz o comentarista. Algumas se acham feias, inúteis, sem prestígio, desanimadas. Fatores que diminuem a autoestima. Existem motivos que contribuem para o ser humano achar-se pior do que os demais. Olha, presta bem atenção. Maus tratos na infância podem trazer recordações de vivências negativas. Palavras negativas ditas repetidamente, como você não presta para nada, você é um inútil, eu me envergonho de você, não adianta tentar, etc. Atitudes injustas, castigos imerecidos, ensino errado, cobrança demasiada, exigência maior do que a pessoa possa oferecer. Esses são alguns entre muitos motivos que dão lugar à baixa autoestima. Certamente os resultados serão sempre negativos. Talvez tenha acontecido com você coisas terríveis na sua infância, que geraram o que se chama de fratura emocional, maltrato, abuso, espancamento, falta de reconhecimento. Tudo isso pode ter acontecido com você. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai permitir que esses acontecimentos do passado determinem a vida que você está tendo agora? Ou pior, a vida que você vai ter no futuro? Reflita sobre isso. 1.2. O amor e a autoestima. O amor é uma força irresistível que motiva o ser humano a fazer coisas que nenhuma outra força no mundo pode motivá-lo a fazer. O amor ao país faz os homens morrerem por ele. O amor por uma causa leva as pessoas a se dedicarem sem reservas à causa que amam. Foi o amor que levou Jesus Cristo a morrer na cruz. Viver para Deus é viver em amor. Dessa forma, o amor que Jesus ensina não é apenas um sentimento doce, sentir um nó na garganta ou o coração disparado. Ao contrário, o amor bíblico ele é ativo. Não é uma coisa que alguém sente, mas aquilo que uma pessoa faz. 1.2.1. O amor próprio. Muitas pessoas não amam a si mesmas porque desconhecem o quanto de bom tem para oferecer ao próximo. Será que você já atingiu todo o seu potencial? Será que não há nada que você possa fazer para tornar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor uma vida melhor? Certa mulher procurou o pastor para contar-lhe sobre seus problemas. Ao falar-lhe, ela revelou que via defeito em tudo e em todos. Para resolver o seu problema, o pastor perguntou: por que você se odeia tanto? A mulher ficou em choque e negou veementemente que se odiava. Porém, quanto mais ela pensava na pergunta do pastor, mais ela se dava conta de que a causa de todos aqueles sentimentos negativos e das críticas que ela fazia a tudo era por não amar a si mesma. Eu aprendi um ditado na semana retrasada que diz o seguinte, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro que de Paulo. Eu vou repetir. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro que de Paulo. É exatamente essa situação que nós acabamos de ler aqui. Irmãos, como é que está o nosso amor próprio? Será que nós temos vivido uma vida de reclamação? Eu já falei algumas mensagens, preguei. Tente fazer uma abordagem diferente. Tente tratar as pessoas de uma forma diferente. Tente respeitar as pessoas. Tente tratar as pessoas com amor. O vendedor, aquele que liga para a sua casa, aquele que te oferece um produto. Quando você liga para uma central de atendimento, que a atendente fala com você como se fosse um robô, diz que vai estar tentando, vai estar providenciando, vai estar isso, vai estar aquilo, usando aquele gerundismo infinito que os
atendentes de telemarketing são especialistas em usar. Eu sei que são coisas que testam a nossa paciência até o limite. Eu sei disso. Mas é importante que você não deixe que isso venha atrapalhar a sua vida. E é mais importante que você não projete, talvez, a sua baixa autoestima nos outros. Quando nós estamos feridos, nós acabamos ferindo. Quando nós estamos feridos, nós acabamos sangrando em cima de quem não nos feriu. Tenha consciência disso. Busque trabalhar isso na sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso na sua vida. O primeiro passo é você reconhecer que isso acontece com você e entregar isso ao Senhor para que o Senhor trabalhe. Amar a si mesmo é fundamental para que você possa amar a Deus e as outras pessoas. Você não pode amar a Deus e aos outros sem amar a si próprio. Ninguém pode sentir um positivo interesse por outrem se tem uma atitude negativa acerca de si. Amar significa dar a si mesmo. Não se pode dar a si quando não se sente que é alguém digno de dar-se e ser aceito. Será que não há nada que você possa fazer que possa tornar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor melhor? Você acredita mesmo que não há nada? Peça ao Senhor: Senhor, mostra-me. Senhor, revela a mim o que eu posso fazer. 1.2.2 Aceitação de si próprio. Isso significa que a pessoa tem que gostar de si mesma do jeito que é. Muitas pessoas vivem ocupadas, rejeitando-se. Elas não respondem às pessoas que as cumprimentam. Acham que os outros fazem as coisas melhores do que elas. Estão sempre querendo agradar a todos. Olha isso. Preocupam-se em demasia com o que os outros pensam dela. Será que você vive assim? Você quer agradar a todo mundo? Você quer dizer sim para todo mundo? Você não consegue enfrentar as situações, dizer não para uma pessoa? Será que você não está criando para você pesos desnecessários, querendo agradar alguém? Querendo agradar a todos? Quando você age assim, fica muito claro que você está trazendo lá de trás alguma fratura emocional. Lá de trás, talvez da sua infância, talvez da sua adolescência. É uma pessoa que não diz não para ninguém, ela diz sim para todo mundo, sim, sim, sim. Só que isso cria para ela um peso, porque talvez ela não consiga dar conta nem da própria vida, mas ela se envolve para tentar resolver o problema dos outros. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas. Eu estou dizendo que há tempo para tudo. Há tempo para você dizer sim, há tempo para você dizer não. E você precisa entender isso e usar isso com sabedoria, para que você tenha uma vida abundante, meu irmão. Você nunca poderá amar a si próprio do modo que Jesus ensinou, sem primeiro aprender a aceitar-se. E começar a aceitar-se quando e começa a aceitar-se quando compreende que Deus o aceita do jeito que você é. Deus o ama. O Senhor Deus não ama pelas mesmas razões que nós amamos uns aos outros. Deus o ama porque você é você e não é nada parecido com as outras pessoas. Você é único. Entenda isso. Qual o valor do ser humano? Jesus perguntou: que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que o homem vai pagar pela sua alma? E aí vem uma afirmação na revista com a qual eu não concordo muito, que diz: segundo Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro com todas as suas riquezas. Eu não gosto muito dessa afirmação. O que nós sabemos é que há alguma coisa, e é uma pergunta, que o homem possa dar para resgatar a sua alma? Há algum valor? Há algum dinheiro? Com isso eu concordo. Já que você tem que amar a si mesmo, tem também que crer em você. Todos nós somos pecadores, mas às vezes somos muito duros conosco mesmos. Será que você tem sido extremamente rigoroso, exigindo demais de você? Perfeição,
fazer as coisas no tempo certo, e uma pressão, exigência, luta, e eu tenho, porque fulano fez, ciclano fez. Você tem se comparado com os outros? Quem é o seu referencial? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que modelar, que você não tem que buscar agir como bons exemplos. Eu tenho que imitar algumas pessoas? Por que não? Aquilo que as pessoas têm de bom, por que você não tenta imitar o que as pessoas têm de bom? Isso está na Bíblia? Lembra de Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz. E qual é o problema de você olhar uma pessoa que faz alguma coisa com maestria, uma pessoa que faz alguma coisa com destreza, de você se aproximar dela? Escuta, como que você fez? Como que você faz? Você pode me ensinar? Eu gosto desse trabalho, eu gosto dessa atividade, só que eu não tenho habilidade. Você pode me ajudar? Qual é o problema de você perguntar para as pessoas qual foi o caminho que você trilhou, o que você fez? De você se tornar responsável pela sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar autossuficiente, você entende isso? Eu estou dizendo que você tem que se tornar responsável. São coisas bem distintas. O amor próprio se revela através da sua conduta. Quando alguém não vive da maneira que ele sabe que deveria viver, quando alguém não vive da maneira que sabe que deveria viver, acaba por não gostar de si. É quando você talvez não consiga nem se olhar no espelho. Ou quando você olha e você não gosta do que você vê. Para amar a si mesmo, a pessoa tem que fazer coisas que a façam sentir orgulho de si mesma. O que é que você sabe fazer? O que é que você gosta de fazer? O que é que quando você faz, você não percebe que o tempo está passando, você não vê a hora passando? Irmãos, nós já pregamos aqui algumas vezes. Nós temos na nossa vida a jornada e nós temos o destino, que é o lugar onde nós queremos chegar. Às vezes, nós só focamos lá onde nós queremos chegar. E a nossa jornada se torna uma jornada de sofrimento. Que tal nós tornarmos a nossa jornada, a nossa caminhada algo agradável, algo prazeroso? Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer das pessoas que falam sextou, sextou. Dá a entender que a pessoa passa uma semana, segunda, terça, quarta e quinta, de sofrimento, e ela só começa a viver na sexta-feira à noite, depois do trabalho, e começa a morrer novamente no domingo à noite, por volta de 20 horas, 21 horas. Ou quando acaba o culto de domingo à noite, para quem cultua domingo à noite. Irmãos, tomem cuidado com isso. Item 2. Procurando ser uma pessoa melhor. A baixa autoestima, um impedimento. A Bíblia registra um caso que bem exemplifica esse aspecto da baixa autoestima. Deus havia preparado Moisés através dos anos para ser o libertador do seu povo do cativeiro do Egito. Ao confirmar a chamada, falando com ele do meio da sarça ardente, Moisés começou a colocar dificuldades, dizendo que o povo não creria nele e muito menos Faraó o atenderia. O Senhor então deu-lhe 2 sinais para provar que ele seria revestido de poder. Porém, Moisés continuava alimentando a sua baixa autoestima. E, para isso, usou como pretexto o fato de ele ter certa dificuldade no falar. Muitos crentes ainda hoje comportam-se como Moisés. Deus fala, ordena que façam algo, concede poder, e eles estão alegando suas dificuldades. Presos aos conceitos que criaram sobre si mesmos, alegam que são inúteis, incapazes e não terão condições para realizar aquilo que Deus lhes pede para fazer. Os argumentos negativos de Moisés chegaram a tal ponto que irritaram o Senhor. O crente não deve chegar a essa situação. Precisa reconhecer com humildade, sim, as suas fraquezas, porém, esforçar-se para deixá-las e mudar de atitudes. Será que você tem dado mais importância ou tem focado as suas fraquezas? Que tal valorizar aquilo que você tem de melhor? Que tal focar a sua vida naquilo que você sabe fazer melhor e deixar de lado as suas fraquezas?
Deus sempre tem um jeito para suprir as nossas deficiências. No caso de Moisés, ele chamou Arão para ser o seu porta-voz. É interessante notar que Deus não dispensou Moisés de executar o trabalho. Ele o havia preparado durante anos e sabia que, mesmo com aquelas dificuldades, ele seria capaz de dar conta da missão. Deus então resolveu o problema. Uma equipe libertaria Israel das mãos de Faraó. Deus, Moisés e Arão. Quem tem sido a sua equipe? A sua família é a sua equipe? Você tem buscado pessoas para ajudar você a fazer o que você não pode ajudar? Ou você tem agido sozinho? Ou você acha que você não precisa da ajuda de ninguém? Ou você é autossuficiente? Tome cuidado. Isso pode ser orgulho. Isso é arrogância. Isso é muito perigoso. Como tornar-se quem você gostaria de ser? 2.2. A vida cristã é um contínuo processo de tornar-se melhor. A experiência de salvação ou novo nascimento é somente o princípio da jornada. Alguns cristãos acham que a salvação é o supremo alvo. No momento em que as pessoas experimentam a salvação, elas pensam que já chegaram ao ápice da vida cristã. A correta visão bíblica da salvação ensina que a salvação é o princípio da vida cristã, não o seu fim. Depois de receber a nova vida, o cristão deve crescer diariamente para tornar-se mais e mais como o seu Senhor. Lembra? Eu acabei de falar. Nós às vezes só focamos onde queremos chegar e esquecemos da caminhada. Focamos no destino e esquecemos da trajetória, do caminho. Você está vivendo hoje no caminho. E como tem sido o teu caminho? Não interessa? Você é aquela pessoa que não se preocupa com a paisagem quando você está fazendo uma viagem, você só se preocupa com onde você quer chegar? É assim a sua vida? Imagine que você tem a oportunidade de fazer 2 viagens. Uma com um trem que vai na superfície passando por paisagens maravilhosas, por paisagens cinematográficas. E por outro lado, você tem a oportunidade de fazer a mesma viagem de metrô, por baixo da terra, escuridão de um lado e escuridão de outro. Há pessoas que estão fazendo a viagem acima da superfície, mas não olham pela janela. Não estão preocupadas, não se atentam com a paisagem, não se atentam com aquilo que elas estão vendo. Tome cuidado com isso. A Bíblia enfatiza que a vida cristã é um processo. Cada vez o crente se torna melhor. Quando Jesus chamou Simão Pedro e André a segui-lo, ele disse: "Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens." Veja bem, seguir Jesus não transformou os discípulos automaticamente em pescadores de homens. Tornarem-se pescadores de homens acontecia como resultado do desenvolvimento da vida que eles levariam junto a Jesus. Em sua autobiografia escrita aos Filipenses, Paulo fala a respeito do desenvolvimento da sua fé. Escreveu acerca de seu desejo de ser igual a Cristo. Paulo admite que ele continuava se desenvolvendo para tornar-se melhor. O psicólogo Harry Sullivan escreveu que muitas pessoas são caricaturas das pessoas que elas deveriam ser. A maioria vive muito aquém das reais possibilidades. Sentem que têm muito mais capacidade do que usam e não desenvolvem todo o seu potencial. Para dizer a verdade, ninguém consegue atingir nesta vida todo o seu potencial. Entretanto, é possível que sejamos mais e melhores do que somos. Você entende isso? Que tal você focar em melhorar o seu potencial? Que tal você ultrapassar o limite que você estabeleceu para você? Que tal você ir além? Que tal você crescer um pouco mais? Que tal você romper talvez a vida de dificuldades que você sempre viveu até aqui por achar que é incapaz, meu irmão? Você serve ao dono do ouro, você serve ao dono da prata. Só que há um grau de responsabilidade que é sua.
Muitas vezes as coisas estão disponíveis para nós, mas nós temos que ir lá e pegar aquilo e usar aquilo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. 2.2.1. Eu só quero voltar um pouco antes, no parágrafo anterior. Ele diz assim, o escritor de Hebreus entendeu essa possibilidade, está em Hebreus 12, 1 e 2. Sabe o que ele diz lá? Deixando todo o embaraço. Você tem que deixar o embaraço para que você prossiga. O que é que tem te embaraçado? É o medo, é a insegurança. Nós temos alguns irmãos que estão desempregados, irmãos que estão desempregados, irmãos que perderam o seu emprego. E com alguns eu conversei. Nós oramos na vigília passada por alguns. E eu pedi na vigília, Senhor, dá criatividade ao seu povo, para que o seu povo tenha ideias, para que o seu povo faça alguma coisa, desenvolva alguma coisa que torne a vida deles melhor e a vida daqueles que estão ao redor deles melhor. Para que você se torne mordomo, para que você distribua conforto para as pessoas. Irmão, o que impede você de fazer isso? É o medo. São pessoas que falam para você que você não é capaz. A quem você tem dado ouvido? Pessoas dizendo que talvez isso não seja para você, aquilo não é para você. A quem você tem dado ouvido, meu irmão? Tome cuidado, irmão. Cresça, progrida. Não viva uma vida de mesmice. Fique atento a isso. 2.2.1. Procurando uma solução. Achegar-se a Deus e crer em Jesus protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. A esperança é uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. É uma atitude que fortalece as pessoas e lhes capacita a chegar a lugares e posições que elas nunca chegariam sem acreditar. Há pessoas que vão chegar para você e só falar de coisa ruim. É só tragédia. Há pessoas que eu brinco, são cavaleiros do Apocalipse, só trazem desgraça, só trazem miséria para você. Não traz uma notícia, olha, fulano cresceu, fulano se desenvolveu, fulano conquistou, fulano agora cresceu na igreja, fulano agora está atuando na igreja. É só mensagem de desgraça. São pessoas que têm uma vida focada na desgraça. São essas pessoas que você tem ouvido? Uma vez eu conversei com uma pessoa e falei, olha, do jeito que você fala, dá vontade de sentar e esperar o mundo acabar sentado. Como diz aí no interior, encostar no barranco e ficar. Irmãos, não é assim. Nós sabemos que a Bíblia diz das lutas, das aflições, que o mundo está caminhando, que Cristo vai voltar, mas você vai parar e ficar sentado esperando, meus irmãos? Vai ficar maratonando série na televisão esperando? É isso que você vai fazer? Não é por aí, meus irmãos. Não é por aí. Ok? É a capacidade de seguir em frente diante da derrota que conduz ao insucesso. É preciso cultivar a esperança e manter comunhão com Ele, acreditar que pode transformar a rotina negativa em uma vida extraordinária. A fé transforma e produz saúde, tanto material como espiritual. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é o capítulo de número 3. Eu vou ler uma coisa para você. Presta bem atenção. Lamentações 3, a partir do versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Olha isso. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Olha isso. Olha a situação
de Jeremias aqui. Veja bem. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Ou seja, colocou ele numa vala cheia de pedra para não conseguir pular e fugir. Ainda quando clamo e grito, veja bem, hein? Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuoso as minhas veredas. Você já tinha lido. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas de sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha a vida, olha a situação que essa pessoa passou. E aí eu quero continuar. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Entendem isso? Diante disso tudo aqui, sabe o que você tem que trazer à memória? Aquilo que te dá esperança. Talvez você tenha passado por tudo isso aqui, mas o que é que você tem que trazer à memória? O que te dá esperança. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho o quê? Esperança. Vai se lembrar de quê? Do que vai fazer você ser diferente, do que vai fazer você caminhar de forma diferente. É disso que você precisa se lembrar. Tome cuidado com isso. A fé transforma e produz saúde, tanto material como espiritual. Item 3. Imperativos para se ter uma vida saudável. Depende muito de cada pessoa procurar entender que mesmo sofrendo dificuldades e aflições em consequência do pecado, Deus concede oportunidades para se viver uma vida saudável e feliz. É necessário, pois, encontrar os meios corretos para que isso aconteça. Irmãos, não espere encontrar a felicidade no outro. Não espere encontrar a felicidade no seu trabalho. Seja feliz e se case. Seja feliz e trabalhe. Não projete no outro o seu anseio de felicidade e realização. Quando a felicidade está em você, ela é irradiada para os outros. As pessoas querem estar com você, as pessoas querem conviver do seu lado. Na última meditação da pregação que eu fiz, eu falei sobre a doença da reclamação. Eu disse que reclamar constantemente é uma doença da alma. Eu recebi até mensagem, irmão mandando para mim, olha, eu era assim, eu agia assim, mandou para mim no privado comentando sobre isso. E eu fico feliz de poder ser instrumento de mudança na sua vida. Mas para isso você tem que se permitir moldar, você tem que se permitir mudar o caminho, escolher um caminho diferente.
o caminho de alguém que tem felicidade, o caminho de alguém que irradia felicidade. E isso tem que estar dentro de você. Você não pode esperar que os acontecimentos externos da vida façam você feliz. Não é o carro, não é o casamento, não é uma casa que vai fazer você feliz. Não são as conquistas financeiras. Não é ganhar um prêmio, não é ganhar uma herança que vai fazer você feliz. Aquilo vai chegar e a tristeza, a alegria vai durar um tempo e a tristeza vai se abater sobre você algum tempo depois. Então não se frustre com isso. Vamos continuar. É necessário, pois, encontrar os meios corretos para que isso aconteça. Está no item 3. 3.1. Escolher os objetivos corretos. Frequentemente a vida é comparada a uma jornada. Como uma jornada, a vida tem que ter alvos aos quais perseguimos. Quem, com o mínimo de bom senso, começa uma jornada sem ter um destino em mente? Irmãos, o que você quer da sua vida? Você imagina? Imagina que você está parado numa calçada e para um carro. Um carro lindo, o vidro abaixa, e o motorista vira para você e fala: tudo bem? Você, tudo bem, bom dia, bom dia. E o motorista pergunta: você pode me ajudar? E você diz: sim. Qual é o problema? É que eu quero chegar. Desculpa, não entendi. Não, eu quero chegar. Aí você pergunta: você quer chegar aonde? Não sei. Será que você pode me dizer o caminho? O que você responderia? Olha, se você quer chegar e não sabe onde quer chegar, qualquer caminho que você pegar está certo. Entendem isso? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho está bom. E eu pergunto para você: você tem caminhado a esmo, sem saber para onde você quer ir? Você tem caminhado assim? Tanto a Bíblia como os especialistas do sucesso afirmam que as pessoas geralmente alcançam aquilo que procuram. O que é que você tem procurado? Sua vida é o resultado das experiências que você viveu no passado. Logo, as experiências que você está buscando hoje determinarão que tipo de pessoa você será amanhã. É verdade, meu irmão. É verdade. O que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Não há diferença nisso. Por isso, ter objetivos corretos é tão importante. O que você está perseguindo? Escolha um objetivo que lhe dê uma boa razão para viver, a fim de que possa motivar as suas ações, fazendo com que você tenha um propósito, um alvo a atingir. Nós assistimos algumas semanas atrás o testemunho da Bianca. Eu fiz uma pregação, falei de você fazer um mural com os seus sonhos, colocar lá. Isso foi uma pregação. Só uma pessoa fez, pelo menos foi o que comentou comigo. E ela mostrou o resultado. O que impede você de fazer o mesmo? Quando você estabelece um objetivo, você coloca ele nas mãos de Deus, o que impede que Deus faça aquilo na sua vida? É óbvio, se realmente não for para a sua edificação, Deus não vai fazer. Mas então você vai viver uma vida sem propósito, uma vida largada, uma vida despropositada, ou seja, sem propósito nenhum. Escolha um objetivo que lhe dê uma boa razão para viver, a fim de que possa motivar as suas ações, fazendo com que você tenha um propósito, um alvo a atingir. Sabe? Um alvo. Qual é o seu alvo? O que você quer fazer daqui a 3 anos? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Ah, Marcelo, para mim, a janta de domingo à noite é um projeto de longo prazo. Olha isso, que vida! Quem vive sem objetivos pode considerar-se morto. Morto! Lembra de Eclesiastes? Tudo que te vier à mão para fazer, faça. Porque a sepultura, para onde tu vai, não há projetos, não há realizações. Você tem que projetar agora, você tem que sonhar agora, você tem que viver, irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida desesperada, desregrada,
correndo contra o relógio da morte. Não é nada disso que eu estou falando. Cuidado para você não torcer o que eu estou falando. Cuidado para você não entender errado o que eu estou falando. 3.2, manter a direção correta. Escolha um objetivo e mantenha a sua vida na direção correta. Os objetivos mantêm a vida em um curso. A pessoa que sabe para onde está indo terá menos possibilidade de errar o caminho. Lembra do homem do carro que parou perto de você na calçada? Se ele diz, eu quero chegar em tal lugar, você sabe onde fica? Você diz, eu sei. Segue reto toda a vida, vira à esquerda, camba à direita, e você vai dizendo para a pessoa onde é que ela tem que chegar. E ela vai chegar no lugar. Você sabe e ela sabe onde ela quer chegar. É muito diferente. Ouvi uma história a respeito de um pai que estava ensinando seu filho a arar. O pai, pacientemente, mostrou ao menino como segurar o arado e conduzir os bois. O menino, fascinado por estar aprendendo o serviço de homem, ficou intrigado porque o pai conseguia arar em linha reta. Sem conter-se, o menino perguntou ao pai como o arado fazia um sulco tão perfeito. O pai respondeu, filho, vê aquela vara no fim do terreno? Eu a coloquei lá. Ela é o meu alvo. Enquanto aro, olho firmemente para ela sem desviar os meus olhos dela. Fazendo isso, quando chego até a vara, o sulco do arado está alinhado. O menino, achando que aprendeu a lição, tomou o arado nas mãos e iniciou a tarefa. No fim do dia, o pai veio observar o trabalho que o rapaz havia realizado. Para surpresa dele, os sulcos que o arado, sob a liderança do menino, fizera, davam voltas por todo o terreno, desenhando círculos e retas disformes que se encontravam uns sobre os outros. O pai, sem entender coisa alguma, perguntou ao filho, eu não ensinei que você deveria escolher um objeto e persegui-lo sem desviar-se nem para a esquerda nem para a direita? Sim, respondeu o garoto. O pai perguntou, qual era o seu alvo? O menino, sem atentar para a tolice da sua atitude, respondeu, aquela vaca malhada. Qual é a vaca malhada da sua vida? Que tem tirado você do foco? Ou que tem sido uma referência ruim? Uma referência que está te levando a perder o seu objetivo, perder o seu foco. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Que tal adotar um alvo específico e focar no atingimento desse alvo, no alcance desse alvo? Tal qual o menino do arado, a vida muitas vezes leva os homens a vagarem sem rumo, escolhendo alvos que não lhes dão segurança. Existem acontecimentos inesperados e pressões que exigem que tenhamos um objetivo seguro para não nos desviarmos do curso. Quando temos um alvo que nos entusiasma e guia, temos bem menos possibilidade de fracassar. Um alvo, aquele alvo que faz você acordar de manhã e falar, Senhor, me dá forças, eu quero atingir esse alvo, eu vou lutar, eu vou correr atrás, eu vou me tornar perito nisso, eu vou me tornar alguém desenvolvido nisso. Há um provérbio que diz que os peritos, aqueles que são bons em alguma coisa, eles vão se assentar com os príncipes. Procura na sua Bíblia aí. Procura esse provérbio que eu estou falando para você. Eu não lembro agora onde está. Eu, quando estava preparando, eu não me lembrei dele, eu me lembrei dele agora, durante a mensagem. Você pode procurar aí. Eu vou repetir. Aquele que se torna perito em alguma coisa, ele vai se assentar com os príncipes. Dá uma olhada, é mais ou menos assim que fala o provérbio. Pesquisa na sua Bíblia. Uma lição, uma tarefa de casa aí para você. 3.3. Escolher um alvo digno de ser alcançado. Ao invés de ser desenvolvida, a vida é destruída quando tolamente escolhemos os objetivos errados. Esaú, o filho mais velho de Isaac, é um perfeito exemplo de alguém que escolheu os objetivos errados. À primeira vista, muitas pessoas gostariam de se parecer com ele. Amado pelo pai, caçador corajoso e duro na queda. Porém, seu vasto potencial foi corrompido e perdido por causa de seus objetivos errados. Tudo o que lhe importava era ter o estômago cheio e desfrutar de momentos agradáveis. Desprezou a bênção de Deus por causa de um prato de lentilhas. O alvo da vida cristã é nos tornarmos igual a Cristo. Você se lembra
da experiência do marshmallow que eu contei numa pregação? Colocaram crianças numa sala sozinhas e colocaram um marshmallow na frente da criança. Fulano, aqui tem um marshmallow, você pode comê-lo agora. Ou, se você aguardar alguns minutos, eu vou sair, você vai ficar sozinho aqui. Se você não comer, eu vou trazer outro marshmallow para você. Sabe o que é isso, irmãos? É um desafio para as crianças. E algumas crianças comeram um marshmallow, a avaliadora chegou e falou, você comeu um marshmallow? Tudo bem, não tem problema nenhum. Outras chegaram, não comeram marshmallow, quando a pesquisadora entrou, deu um outro marshmallow, parabéns, você conseguiu esperar para receber o segundo marshmallow. Muito bem. Alguns ficavam cheirando, outros tiravam pedacinhos do marshmallow. Sabe o que se constatou nessa pesquisa? Que as crianças que conseguiam adiar o prazer imediato para ter um prazer melhor futuro foram mais bem-sucedidas na vida. Será que você tem adiado os prazeres imediatos para conseguir ter uma vida melhor depois? Será que você tem adiado os prazeres imediatos que o corpo pede para ter mais intimidade com Cristo? Pense nisso. O alvo da vida cristã é nos tornarmos iguais a Cristo. Todos nós temos objetivos individuais e propósitos, o que não é errado. No entanto, nosso alvo maior deve ser nos tornarmos iguais a Cristo. Todos os cristãos conhecem e usam seguidamente as palavras de Romanos 8, 28. Essa passagem nos traz enorme conforto ao afirmar que Deus usa todas as situações para o nosso bem. Porém, devemos prestar atenção no próximo verso. Qual é o objetivo de Deus a fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? O verso 9 responde, para serem conformes à imagem de seu Filho. Paulo escreveu que o alvo de Deus em fazer com que todas as coisas trabalhem para o nosso bem é nos tornar iguais a Jesus. Se esse é o alvo para o qual fomos salvos, e já que, por causa desse objetivo, Deus age a nosso favor, então esse também deve ser o nosso alvo. Nunca desistir de perseguir o alvo. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Pessoas que alcançam objetivos têm uma característica comum. Não desistem. O acidente sofrido por Lars Grael, que poderia ter encerrado sua carreira de velejador, não o desanimou. Pelo contrário, em 2001 ele assumiu o cargo de secretário nacional de esporte do Ministério do Esporte e Turismo e pôs em prática suas ideias com os projetos Grael, Projeto Navegar para Crianças. Esporte solidário, atende a pessoas carentes e por meio do esporte tenta recuperar os presidiários. O velejador entendeu que um novo objetivo levaria a mares nunca antes navegados por ele. Não desistiu. Há momentos que todos nós pensamos em desistir. A razão pode ser o desapontamento, o fracasso ou apenas porque estamos cansados. Entretanto, os vencedores da corrida da vida são aqueles que não desistem. Olhar sempre para Jesus. O objetivo da vida cristã é que sejamos iguais a Cristo. Para atingir esse objetivo, devemos olhar para Jesus, isto é, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para o Senhor significa mais do que apenas tê-lo como objetivo. Devemos também depender dele para atingir os objetivos. Não podemos olhar para Cristo e ao mesmo tempo olhar para os obstáculos. Pedro afundou porque deixou de olhar para Jesus, colocando seus olhos na força do vento. Lembra? Estavam os discípulos no mar, de madrugada, viram um homem andando sobre as águas, tiveram medo. Pedro, sempre atrevido, corajoso. Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí. Jesus falou, vem. Ele foi. Só que no momento ele começou a tirar os olhos de Cristo, começou a olhar para o vento, a água batendo, perdeu o foco e começou a afundar. E fez aquela oração que a gente lembra que é curtíssima, né? Senhor, salva-me. Muitas vezes não nos tornamos o que podemos ser porque deixamos de olhar para Cristo, dependendo do nosso próprio recurso e capacidade. Quando olhamos para Ele, somos transformados. Lembra que eu falei no meio?
dessa escola bíblica? Não confunda responsabilidade própria com autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Tome cuidado. Conclusão. Em vez de olharmos para nossas deformidades e problemas, por que não olhamos para aquele que é o nosso perfeito modelo? Cristo Jesus. Quando o encontramos em nosso lugar secreto de oração e olhamos para ele, desejando ser como ele é, somos transformados à sua imagem e semelhança. Para ser quem desejamos ser, é imperativo que dependamos de Jesus. Estamos trilhando a estrada do desenvolvimento. Não se aborreça, porque ainda não chegou ao destino. O processo é longo, mas vale a pena. O desafio de nos tornarmos quem podemos ser será vencido quando tivermos os objetivos corretos, nos livrarmos do excesso de peso, nos recusarmos a desistir e olharmos para Cristo. Meus irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos aprender mais da Tua Palavra. Se há alguém que está nos assistindo agora, que não se sente capaz, que acha que não é merecedor, ou acha que não é competente, eu peço a Deus que essa pessoa dê abertura e liberdade para que o Teu Espírito Santo trabalhe e faça nelas as mudanças que são necessárias. Abençoa o nosso resto de domingo. Usa aquele que vai trazer a meditação neste domingo, que seja para a nossa edificação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Graça e paz, povo de Deus, tudo bem, irmãos? Irmãos, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias, numa passagem bem conhecida, no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 9. Diz o seguinte: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A passagem que chama mais a minha atenção aqui, nesse texto, é quando o próprio Jesus fala: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Amigos. Que nós possamos realmente ser amigos do Senhor. O amigo é aquele que tem prazer em estar na companhia do outro, de se relacionar, tem intimidade, né? E que possamos realmente fazer a vontade do Senhor, que isso agrada a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu cuidado,
pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Que nós realmente possamos ser chamados Seus amigos, Senhor. Que possamos realmente estar em intimidade contigo, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passarmos, Senhor. Que as pessoas possam enxergar o caráter de Cristo realmente em nossas vidas. Afinal de contas, é para isso que fomos chamados. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por toda a provisão, pela saúde, pela semana que tivemos e pela semana que está por se iniciar, Senhor. Que o Senhor esteja sempre à frente, sempre no controle, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos louvar o nome do Senhor? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor
o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo dos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E hoje nós cantamos, porque somos livres no Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando e eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. E dia após dia eu estou crescendo. Deus é paciente comigo. Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. Oh, 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 oh.
de amor. Sou sua obra de amor. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos. Mais um domingo e nós estamos aqui na presença do Senhor para juntos estarmos aprendendo um pouco mais de Deus através da sua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, com você. Que a palavra de Deus não volte vazia, mas que ela encontre guarida em meu e em seu coração. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu me coloco na Tua presença, Senhor. E peço, Senhor, que Tu venha me usar conforme a Tua vontade. Pai, não deixe sair da minha boca nenhuma palavra que não venha de Ti. Derrama da Tua unção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra encontre guarida em cada coração, Senhor. E que nós venhamos aprender mais de Ti, colocar em prática aquilo que Tu queres, Senhor. Que nós venhamos praticar como cristão, como filhos Teus, Senhor. Pai, tudo eu coloco nas Tuas mãos e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbio 4, do verso 20 ao 27. Provérbio 4, verso 20 ao 27. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para falar, conosco hoje. Filho meu, atenta para minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os guarda e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Muito lindo, o que o provérbio fala aqui. Ele começa a dizer, filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Então, ficar atentos à palavra do Senhor, inclinar o ouvido, quer dizer assim, dá ouvido, ouça o que eu estou falando. Porque muitas vezes parece que a gente está ouvindo, mas não estamos com o pensamento longe, estamos pensando em outras coisas. Não, mas inclina o teu ouvido para aquilo que eu quero falar contigo. Então, aqui o Senhor está falando conosco. E aqui fala para guardar tudo isso no mais íntimo do nosso coração. No mais íntimo do nosso coração. Esse mais íntimo do nosso coração é no lugar secreto onde devemos guardar os ensinamentos de Deus. A sua palavra, onde temos que guardar a sua palavra para não pecarmos contra Deus. Isso está lá no Salmo 119, 11, que fala o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aonde é que nós temos que guardar os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor? No íntimo do nosso coração. E os nossos ouvidos sempre precisam estar atentos, inclinados, para ouvir esses ensinamentos. Então, precisamos guardar isso. Guardar no íntimo, no lugar onde guardamos os tesouros e com o ouvido inclinado para ouvir. Vamos lá. O verso 21 fala assim, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, não é? E o 22 fala, porque são vida para quem os age e saúde para o seu corpo. Então é como se eu fizesse uma pergunta, por que eu devo guardar a palavra no íntimo do meu coração, no lugar onde eu guardo os tesouros? Porque são vida para quem os guarda.
é vida para quem guarda. É essa a razão pela qual nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para que tenhamos vida e vida em abundância, uma vida saudável, mente e coração saudável. Então, essa é a resposta. Por que eu devo guardar? Para não pecar contra Deus. Quando eu não peco contra Deus, eu estou com a mente saudável, coração saudável. Então, se queremos ter vida, a resposta está aqui. A resposta está aqui em Provérbios 4, do 20 em diante. Todos nós sabemos, todos nós temos um coração batendo dentro de nós. E sabemos que ele pode parar a qualquer momento. E quando para, morremos, não é verdade? E hoje os conselhos de médicos, psicólogos e outro qualquer da área de saúde sempre é para estarmos cuidando do nosso coração músculo. Está cuidando do nosso coração. Então eles pedem para nós controlarmos a pressão, fazer exercício, nos alimentarmos corretamente, controlar o nosso peso, levar uma vida saudável, mente, corpo e alma, até isso eles falam, alma, emoções, para que o nosso coração não sofra danos. Isso os médicos estão aconselhando, isso os médicos aconselham, mas aqui nós temos o conselho de Deus para nós. E o nosso coração espiritual, vamos dizer assim, que para os judeus o coração está ligado à mente, e a nossa mente, de onde procede esse coração, as fontes da vida. Nós estamos guardando, nós estamos cuidando, nós estamos dando os devidos cuidados que é necessário para eles. Estamos realmente tomando esses cuidados? Esses versículos aqui que lemos enfatizam a importância de estarmos cuidando do coração. Primeiramente, fala para estarmos atentos a palavras, aos ensinamentos de Deus para nós. Então esteja atento, eu estou ensinando, eu estou mostrando para vocês, não se desvie desse ensinamento, guarde em seu coração. O Senhor quer que tenhamos vida. Segundo, para que não deixar que isso se aparte dos nossos olhos, que possa sempre estar à nossa frente, para estarmos observando esses ensinamentos. É como por onde eu andasse por uma estrada, em cada, vamos dizer assim, de 10 em 10 metros, tivesse uma placa, né? Com aqueles ensinamentos ali, dando direção, orientação. E é assim que Deus faz conosco. É isso que Deus faz a todo instante. Nós temos a Bíblia, né? A palavra de Deus, nós temos ensinamento, escola dominicais, cultos de oração. Isso é o Senhor, né? Botando placas à nossa frente, orientando, lembrando o seu ensinamento para nós, para que nosso coração esteja saudável, para que a nossa mente esteja saudável, para que o nosso coração seja um coração puro. Terceiro, fala que é para guardar no mais íntimo do nosso coração, num lugar secreto, como eu já falei. Num lugar onde se guarda os tesouros. Os tesouros você guarda num lugar secreto, né? Onde o inimigo não encontra. Onde o inimigo não vai encontrar, onde o ladrão não encontra. Você procura um lugar mais secreto para guardar o tesouro. E assim são esses ensinamentos do Senhor. Assim é a palavra do Senhor. Guardar nesse lugar secreto. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Onde que nós estamos guardando os ensinamentos do Senhor? A palavra do Senhor. Nesse lugar secreto onde o inimigo não encontra, onde o ladrão não encontra? Ou nós estamos assim deixando em qualquer lugar, aí vem o inimigo com, né, coisinhas que vão enchendo a nossa mente, nosso coração, criando mágoas, ódios, tristezas, coisas que às vezes nem tem razão, coisas que muitas vezes nem são verdadeiras, e nós vamos acumulando lixo no lugar onde era para ser acumulado tesouro. E aí nós adoecemos, nós nos magoamos, nós ficamos com ódios, nós ficamos com indiferente, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que faz o nosso coração adoecer. Se você observar o verso 22,
em diante fala como observar, né, o que está escrito no 20 e 21. Ele mostra como é que devemos, né, observar tudo aquilo que foi falado no 20 e 21. Olha o que é que diz o verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Por que eu devo guardar? Num lugar secreto. Por que eu tenho que ficar atento à voz de Deus? Porque eles são saúde. Aqui está falando no verso 22. São saúde para o nosso corpo. Olha que coisa mais linda. É saúde para quem guarda, para quem observa. Queremos ter saúde? Temos que guardar os ensinamentos do Senhor. Porque, amados, todo aquele lixo que às vezes nós guardamos e não guardamos os ensinamentos do Senhor, realmente o nosso corpo adoece. As doenças vêm, a depressão vem, as mágoas vêm, o ódio vem, e tudo isso traz doença para o nosso corpo físico. Essa é a verdade. Se nós olharmos, observarmos o verso 23, olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Daqui tem que jorrar vida, esperança, alegria, fé. É daqui que gera tudo que procede vida, que dá vida. É do nosso coração que procede a vida. E eu pergunto, o que está procedendo do nosso coração? O que tem jorrado do nosso coração? Vida? Tem jorrado verdadeiramente vida para quem ouve? Para quem está ao nosso lado? Vamos para o verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Nos orienta para nos desviarmos da falsidade, da perversidade, levar uma vida reta, uma vida correta, uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Porque tudo isso faz mal para o nosso coração, isso nos adoece, prejudica a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Tudo isso, a falsidade, a perversidade, tirando o nosso tempo de vida, tanto física como emocional, como espiritual. Por quê? Um coração doente, uma emoção doente, você fica doente fisicamente. E o seu espiritual como é que fica? Fica doente. Você perde a fé, você perde a esperança, você perde a comunhão, você não perdoa mais, você fica indiferente às coisas de Deus. É ou não é verdade? Vamos para o verso 25. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de mim. Então, amados, aqui está falando, olhe para frente. Não olhe para as coisas que ficaram para trás. Aquelas coisas passaram, aquelas coisas não voltam mais. Aquelas coisas esquece. Claro que nós não esquecemos porque nós não temos problema de amnésia, graças a Deus. Mas elas não podem mais resolver os seus problemas de hoje. A única maneira que elas podem resolver o seu problema de hoje é você deixando de praticar as coisas erradas que você praticou lá atrás. Então nós temos que olhar para frente, não olhar as coisas que ficaram para trás. O profeta diz, quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Então tire de lá as coisas que trazem esperança. Mas se desvie de tudo aquilo que não te traz esperança, aquilo que te adoece. E não se desvie nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes buscando desculpas, novidades, porque muitas vezes nós não queremos olhar para frente, queremos encontrar uma desculpa porque não estamos olhando uma novidade e nós olhamos para os lados, procurando uma justificativa ou mesmo querendo fugir da situação, a situação que precisa ser resolvida, a situação que precisa ser curada, né? Porque a palavra de Deus nos traz cura, nos traz libertação. E muitas vezes a gente tenta se desviar
E muitas vezes não somos curados por causa disso. Hoje se ouve muitas vezes, se ouviu muito antes da pandemia, a igreja está doente. Por quê? Estamos guardando a palavra? Estamos nos desviando de lado para não sermos curados. Às vezes a gente foge da cura, porque a cura às vezes necessita de confronto. Um remédio amargo, não é? Antes, né, na época da minha mãe, quando o remédio era muito ruim, a gente reclamava, ai, que remédio ruim. Ah, remédio ruim é que cura. Tinha, né, o metiolate, ardia pra caramba. Todo mundo conhece. Mas, amados, não se desvie, né, como fala aqui, né, no 25, né, mas olhe direto para a palavra de Deus. Vai direto à palavra de Deus, ali que é a fonte da vida, ali é que tem a cura, ali é que tem a libertação, ali é que tem o perdão, ali é que tem o conforto, ali é que tem o socorro, é na palavra de Deus. Que lindo, né? Vamos ver o que é que diz o 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Caminhos retos, fala de caminho, que nosso caminho deve ser reto. Os atalhos não são caminhos retos, são caminhos tortuosos, levam à destruição, levam muitas vezes à morte, ao desgaste do nosso coração. Então, às vezes você fica sem vontade, estou cansada, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém me dá força. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. Porque quando eu estou com tudo guardado no íntimo do coração, é eu que vou ser um instrumento de Deus para dar força, para levar alegria, para levar cura. É eu que Deus vai me usar, eu ou você. E muitas vezes a gente fica se lamentando, botando culpas em todos, em tudo, na situação. E nós temos a fonte de vida, nós temos a palavra de cura, a palavra de salvação, a palavra de libertação para nós. Mas aonde é que está guardada essa palavra? Onde é que está guardada esses ensinamentos? Olha o verso 27. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então aqui termina assim, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, é um caminho reto, né? Não saia do caminho, meu irmão, minha irmã, não saia. Ele pode ser estreito, como disse o remédio ali, né? O remédio ruim, ele pode ser estreito esse caminho, tá? Esse caminho pode ser estreito. Às vezes encontramos amargura no meio do caminho, às vezes encontramos uma pedra, o Senhor nos dá força para tirar aquela pedra. Mas não saia do caminho, não se desvie desse caminho. Nunca se desvie desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas porque é esse caminho que nos leva à vida eterna, e a vida aqui na terra em abundância. Esse verso 27, ele nos fala, né, para retirar os nossos pés do mal, daquilo que não vem de Deus, aquilo que a palavra nos ensina, que todos os nossos caminhos sejam retos. E é bom observar, a Bíblia sempre fala todo, né? Não fala só um pouco do teu caminho. Todo o teu coração, todos os teus caminhos. Tudo o que fizermos seja com retidão. Tudo. Não só um pouco com retidão, um pouco não. Com temor a Deus, não só com um pouquinho de temor a Deus, depois não. Guardando sempre no coração a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, vivendo uma vida reta, fazendo sempre a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então devemos dar atenção no cuidado do nosso coração, da nossa mente. Nós cuidamos tanto do nosso corpo físico, da nossa mente física, do nosso coração, músculo, para termos saúde com qualidade, né? Nunca se viu, em nenhum momento da vida, tantas academias, né? Tantos ensinamentos quanto a alimentação, as pessoas fazendo caminhada, andando de bicicleta, para quê? Para cuidar do coração, para ter uma saúde boa. E aí eu pergunto de novo, e o nosso coração espiritual, a nossa mente, que é fonte de vida, que gera fonte de vida, de onde procede as fontes de vida, estamos cuidando? Estamos nos libertando, livrando das cargas
cuidados desnecessários que nós insistimos em levar, né? Cuidados com esse mundo, com as preocupações desse mundo. A palavra fala que às vezes a palavra fica sufocada porque as pessoas estão cuidando das preocupações desse mundo. Então a palavra fica sufocada, ela deixa de gerar vida. O sistema tenta nos colocar sobre nós cargas. Às vezes queremos estar no controle de tudo, esquecemos que Deus está no controle. Precisamos aprender a descansar em Deus, confiar em Deus. E deixar Deus no controle, deixar Deus agir. Devemos nos livrar de todo lixo, mágoa, ódio, frieza e muitos outros que está sufocando as pessoas, está enfermando as pessoas, deixando as pessoas doentes, nossa mente, corpo, alma angustiada. Estamos realmente procurando manter um coração saudável? Louvando a Deus com gratidão, com alegria, dando glória a Deus por tudo? Estamos realmente colocando tudo nas mãos de Deus, confiando, ou vivemos ansiosos, preocupados? Precisamos, faça uma avaliação sua. Débora, fazer uma avaliação minha mesmo. Pensa, você está andando ansioso por tudo? Preocupado por tudo? Preocupado com a vida dos outros? Preocupado se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo? Amados, a salvação é individual. Nós temos que ser bênção para o outro. Nós temos que ser agente de Deus para o outro, levar a palavra de salvação, de cura, de libertação, mas não ficar preocupando e controlando. Isso traz angústia. Estamos nos alimentando realmente da palavra de Deus, do pão da vida? Que possamos, amados, da mesma maneira, ou melhor ainda, né? Cuidar melhor ainda, cuidar do nosso coração e da nossa mente. Não somente como um músculo, que devemos também cuidar, que realmente precisa de cuidados, mas cuidar do nosso coração como um lugar sagrado, de onde gera as fontes de vida. Você ainda está gerando vida? Realmente você está ainda gerando vida? Nosso coração e mente precisa ser alimentado pela fé, esperança, gratidão, adoração e louvor a Deus, para se manter saudável. E assim vivemos a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. É só dessa maneira que nós vamos viver essa vida em abundância. Essa vida verdadeira, essa vida que jorra, né? Jorra águas que curam, que saram, que vem lá direto do trono de Deus. Amados, nós estamos vivendo uma pandemia. O amanhã, nós não temos nem ideia. A palavra nos mostra o que vai acontecer amanhã. E nós, como estão nossos corações, nossa mente? A palavra de Deus está guardada em nosso coração? Naquele lugar secreto? Ou aquele lugar secreto está cheio de lixo? Precisamos guardar essa palavra em nosso coração, no lugar secreto, um lugar onde todo lixo seja jogado fora, todo entulho, e ali só tenha os ensinamentos do Senhor, para que comece a fluir, porque as pessoas estão precisando de cura, estão precisando de libertação, estão precisando ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, as pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Muitos estão morrendo, estão indo para onde? Nós temos essa palavra em nós. Que o nosso coração esteja curado e que nós, através desse coração curado, possamos levar essa palavra de vida para todos aqueles que estão necessitando. E o segredo para ter um coração curado, amados, é guardar a palavra de Deus em nossos corações. É guardar os ensinamentos de Deus, é tão fácil. Então leia a Bíblia, ore, e toda vez que venha pensamentos ruins à mente, venha atalhos,
Diga em nome de Jesus, eu repreendo. Aqui não tem lugar para isso. Aqui só tem lugar para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus. Isso você vai ter uma vida, né, curada, você vai ter uma vida saudável. Não tem outro remédio. Aqui está falando, aqui fala, né? Atenta para minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. E guarda no íntimo do teu coração. E fala no verso 23, para terminar, sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, mente, porque dele procede as fontes de vida. E eu guardo, atentando para os ensinamentos de Deus e guardando-os no meu coração. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra. Como é bom aprender a Tua palavra. Tenho tanto que aprender ainda, Senhor. Tanto, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados dos meus irmãos. Pai, nós necessitamos muito e muito de Ti. Mas obrigada porque Tu nos deixa, Senhor, nos deixou a Tua palavra para nós, Senhor. E nós estamos tendo oportunidade dia a dia, Tu estás falando dia a dia, falando com cada um de nós. Que nós venhamos guardar essa palavra, Senhor, em nossos corações. No lugar íntimo de nossos corações, onde nós guardamos os tesouros. E o maior tesouro da nossa vida é os Teus ensinamentos, Senhor. Porque é eles que geram vida para nós, Senhor. É eles que dão vida em abundância para nós. É eles que nos dão a mente de Cristo e um coração puro, Senhor. Então, que verdadeiramente nós venhamos guardar a Tua palavra em nossos corações. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Tchau, Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração para cada uma, para cada um. Amo vocês.